Vamos começar aqui o Morning dessa quarta falando de mais uma daquelas pesquisas que nos envergonham como cidadãos brasileiros. Segundo o levantamento internacional, o Brasil virou líder no ranking de assassinatos de LGBTs. Ellen, os dados só traduzem em números aí os gráficos o absurdo que a gente vê cotidianamente nas ruas, aí nas agressões, nas páginas policiais, né? Pois é, a gente primeiro fazer aqui um parênteses, uma pontuação, que esses dados eles são um pouco questionáveis porque a gente não tem monitoramento em países em que a homossexualidade é criminalizada, tipo a Guiana Francesa, Barbados, esses países não são monitorados. Mas nos países em que a gente consegue monitorar esses dados, e o Brasil é um deles, nós estamos nessa liderança nada desejada, nessa liderança muito vergonhosa, né? Que nos coloca aqui num crescimento só nesse primeiro quadrimestre de 2017, 18% no número de assassinatos da população LGBT. Nós tivemos o registro em 2016 de 340 mortes pelas ONGs que trabalham nessa área, que foram mortes com motivação homofóbica, ou seja, que tiveram como razão ali a homofobia. E dessas 340, 144 eram, nós estávamos falando de travestis e transexuais, que aí ainda é o público mais vulnerável entre eles. A gente está falando do extremo, da morte, mas antes de chegar a esse extremo, a gente tem que ver a forma de vida dessas pessoas. Aqui no Brasil, há uma estimativa de que travestis e transexuais, por exemplo, acabam sendo levados invariavelmente para a prostituição. Cerca de 90% não conseguem atuar de outra forma que não na prostituição, nos subempregos, né, em subempregos. Então, são pessoas que acabam vivendo à margem da sociedade. Nós temos que levar em consideração também questões sobre como são encarados socialmente. O Brasil já avançou em muitas questões, por exemplo, aqui em São Paulo, nas escolas, se pode usar o nome social, há uma orientação para que usem os banheiros de acordo com a sua orientação de gênero. No serviço público, pode usar o nome social também, né? O nome que há com essa orientação de gênero. Isso é um ganho, mas em geral não é isso que a gente vê, né? Não é essa a postura. E, infelizmente, isso se reforça com uma força de um Estado que não é nada laico, né? E aí os valores cristãos acabam pesando muito também sobre essa sociedade que condena a homossexualidade, como se isso fosse uma coisa anormal, antinatural, enfim, condenando isso mesmo como um pecado, uma criminalização, o que é algo bem ruim, bem pesado sobre a sociedade brasileira, né? E que precisa ser revisto, porque aí é algo que a gente tem mesmo que problematizar e não tem nada a ver com preconceito à religião, nem nada, tem que ser separado igreja e Estado, o Estado tem que ser laico, porque esse tipo de peso acaba levando a um preconceito sobre essa camada da sociedade que já é super afetada, né?